edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e que tem hoje como convidado, aqui ao meu lado, o advogado Rafael Vanzella, especialista em investimentos em infraestrutura, parcerias público-privadas e financiamento de projetos. Rafael, como vai? Tudo bem? Tudo bem. E vocês? Tudo jóia também. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar presente aqui ao vivo no Urban View. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual vamos conversar com o Rafael, é parcerias público-privadas. Por que usá-las e por que as usamos tão pouco no Brasil? Nós queremos, a partir desse tema, abordar, entre os outros assuntos, como funcionam os três tipos de concessões utilizadas nas parcerias público-privadas, que são a parceria público-privada comum, a administrativa e a patrocinada. Em quais setores e segmentos as PPPs podem ser melhor utilizadas? E quais as dificuldades que o governo e a iniciativa privada se defrontam para ampliar o uso das PPPs? E aqui ao meu lado, como sempre, está a Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto. Bem-vindo, Rafael. E bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Que interessante o tema, viu, Gilberto? Mais um programa falando sobre PPPs aí, né? Que todo mundo tem falado muito na mídia. Eu quero convidar você para participar, mandando seu e-mail, comentário para urbanview@urbansystems.com.br. Outra forma de você participar, você que está sempre com a gente aqui no programa, já sabe que é a enquete do dia. Você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje é: as PPPs, em sua opinião, são, primeira opção, um dos principais instrumentos do Estado para realizar investimentos em infraestrutura. Segunda opção, uma forma de terceirizar o que deveria ser obrigação do Estado. Ou, terceira opção, boas apenas para a iniciativa privada, que ganha muito dinheiro com elas. Eu aguardo a sua participação, que lá no final do programa a gente traz o resultado e o Rafael comenta com a gente. Muito bem, as nossas enquetes aí sempre trazem, né, opções mais polêmicas para você poder participar, porque o pessoal sempre discorda, tem um que acha que é a favor, outro que é contra, etc e tal. Então, eu já votei. É uma forma, eu já estou vendo aqui, também acompanho o resultado aqui parcial até agora, o pessoal está votando, então participe você e não deixe de mandar, como a Sandra falou, a sua pergunta, a sua participação, se você estiver assistindo ao vivo o programa, para que a gente possa fazer com o nosso convidado. O nosso convidado, o advogado Rafael Vanzella, como disse, é um dos grandes especialistas em investimentos em infraestrutura, parcerias público-privadas e financiamento de projetos. Então vamos conversar com ele hoje para saber, entre outras coisas, a razão do Estado brasileiro não utilizar ainda todo o potencial das PPPs para realizar os tão necessários investimentos em infraestrutura que o nosso país exige. E também saber um pouquinho qual a visão que a União, os estados, os municípios têm desse instrumento e quais as opções e oportunidades existentes para a iniciativa privada, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros. Rafael, eu convidaria você para a gente começar esse programa. A gente, talvez quem esteja nos assistindo ainda não esteja muita intimidade com PPPs, parceria público-privadas. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que são as PPPs, de onde elas vêm, como elas surgiram, elas vêm de algum país especificamente do exterior. Contar um pouquinho a história da PPP para a gente. Bom, muito bem, muito obrigado pela oportunidade. De fato, acho que é um tema muito relevante que está na ordem do dia, né? Em função aí até do próprio período eleitoral, que certamente muitas das propostas vão passar pela ampliação do universo das PPPs no Brasil. Na verdade, PPP, para o público que não está habituado com essa discussão ou com esse tema, elas são formas de participação da iniciativa privada nos projetos de interesse público, né? Elas, para melhor entendê-las, a gente precisa partir, na verdade, da ideia de concessões. Até a metade dos anos 90, as concessões no Brasil, ou seja, as delegações de atividades de interesse público do Estado para a iniciativa privada, elas eram muito pouco utilizadas e elas basicamente se concentravam quase que no setor de transportes públicos urbanos, né? Por exemplo, os ônibus municipais já vinham sendo explorados por meio das concessões. Em 1995, a gente tem uma lei importantíssima, que é a Lei Federal 8.987 de 1995, que introduz as concessões de uma forma muito mais abrangente e potencialmente aplicáveis a qualquer setor. Só que as concessões, em 1995, elas eram
projetos financeiramente autossustentáveis. O melhor exemplo que a gente pode dar sobre isso são as concessões de rodovias. O que acontece na concessão de rodovia? O Estado ele transfere para a iniciativa privada obrigações de investir em uma determinada rodovia, por exemplo, duplicá-la, por exemplo, construir túneis, pontes, e como é que a iniciativa privada se remunera com isso? Ela se remunera através da exploração das praças de pedágio. E todo o risco desse negócio é transferido à iniciativa privada. Então o Estado basicamente diz para a iniciativa privada, toma agora esse filho que ele passa a ser seu e eu não tenho mais nada a ver com isso. Ou seja, toda a receita que a iniciativa privada vai tirar nesse exemplo aí, ela vem da receita daquele negócio, ela não tem, o Estado não dá dinheiro. Exatamente, o Estado não tem nenhum tipo de obrigação financeira com relação ao investidor privado, e mais do que isso, né, além de não ter nenhuma obrigação financeira, ele nos modelos convencionais de concessões regidas pela Lei 8987 de 95, o Estado também não absorve nenhum risco do negócio, né? Não apenas o risco relacionado à construção ou à própria operação da rodovia, mas também riscos que podem de alguma maneira comprometer o sucesso de uma rodovia. Por exemplo, a instalação de uma rodovia ali próximo que venha, por exemplo, a roubar demanda daquela rodovia original e com isso comprometer as receitas Nesse caso, do investidor. o governo entra ele exige contrapartidas mínimas que esse concessionário tem que fazer. Isso. E às vezes também tem uma questão muito polêmica que é regular a tarifa que é cobrada. Exatamente. Né? E aí que tem um grande motivo de briga com a iniciativa privada, né? Exatamente, porque existem várias modelagens possíveis, né, de uma concessão comum, como por exemplo uma concessão de rodovia. Uma delas, que foi escolhida mais recentemente pelo governo federal, é a de o investidor escolhido, ele oferta o menor valor possível de tarifa. Então quem oferta o menor valor leva ao negócio. Nas concessões de rodovias que aconteceram nos anos 90, o modelo era um pouco diferente. Era aquele que oferecia o melhor retorno financeiro para o próprio Estado, para o próprio poder concedente. Então ele, além de cobrar tarifa, do usuário, ele tinha que repassar uma parte das receitas para o Estado, e era uma forma do Estado, com isso, fazer um caixa e se financiar. São modelos diferentes, mas em qualquer deles a obrigação de estabelecer tetos e de estabelecer limites para a tarifa é do Estado, e o Estado também fica com a obrigação de estabelecer parâmetros de qualidade mínimos para os serviços desse concessionário. E cabe ao Estado também fiscalização também. Fiscalização e a regulação de todas as atividades que são inerentes à concessão. E aí, como eu dizia, quer dizer, há uma série de projetos de interesse público que não se acomodam nesse modelo. Por que eles não se acomodam nesse modelo? Porque ou eles não são passíveis de geração de receitas próprias, né? Por exemplo, uma escola, né? Por definição, as escolas públicas no Brasil, elas não podem ensejar nenhum tipo de cobrança dos seus alunos. Os hospitais públicos também não podem ensejar nenhum tipo de cobrança dos seus usuários. As penitenciárias, né? Quer dizer, você não pode cobrar do preso sob o ponto de vista do direito brasileiro. Que pena. De alguns presos a gente até mereceria cobrar, né? Eventualmente sim, mas dentro do Estado de direito brasileiro isso não é possível. Então, como viabilizar a participação da iniciativa privada nesses empreendimentos que não são passíveis de geração de receita, ou então em outros, em que até existe a possibilidade de gerar receita, mas elas não são suficientes para amortizar todo o investimento privado num prazo adequado, né? E o maior exemplo disso é o metrô. Então você pode até cobrar tarifa do usuário direto,
mas essa tarifa ela está muito longe de ser suficiente para pagar todo o investimento. É uma obra caríssima, né? Como se diz. Toda obra de metrô é uma obra que exige muito investimento. Muito né? investimento, muito risco, e elas então, esses tipos de projetos, eles por definição, eles não são financeiramente autossustentáveis. E aí vem a ideia das parcerias público-privadas como uma alternativa para modelar esses projetos não financeiramente autossustentáveis. A lei é de 2004, ela completa agora no final do ano 10 anos de vigência, né? Enquanto a lei de 95 já está completando quase 20 anos. E em 2004, a lei 11.079 de 2004 passa a chamar essas novas formas de concessão administrativa e concessão patrocinada, deixando a terminologia de concessão comum para as antigas concessões regidas então, pela 8987. Da primeira lei seriam as concessões chamadas comuns. Exatamente. E aí essa nova lei já trouxe então esses outros modelos que seriam as PPPs administrativas e patrocinadas. Exatamente. O que é uma concessão administrativa? Uma concessão administrativa é aquela em que não há nenhum tipo de tarifa paga pelo usuário. Então, na verdade, como é que a iniciativa privada se remunera quando ela celebra um contrato de concessão administrativa? Ela se remunera apenas pelas contraprestações pecuniárias pagas pelo Estado. O Estado assume todo o custo do empreendimento. No caso das PPPs patrocinadas ou concessões patrocinadas, o Estado assume uma parte das obrigações financeiras e a outra parte a iniciativa privada vai cobrar diretamente dos usuários diretos dos serviços que ele está prestando. Então nós temos aqui duas novas modalidades de concessão. E qual é a discussão forte que se faz com relação a essas duas novas modalidades de concessão? Não é tanto quando optar por elas e não pelas concessões comuns, porque na verdade, se um projeto não for financeiramente autossustentável, as concessões comuns elas já estão automaticamente descartadas. A discussão que se faz em empregar uma PPP hoje é PPP na modalidade concessão patrocinada ou concessão administrativa, ou então as velhas contratações administrativas de obras públicas regidas pela Lei 8666 de 1993, né? Exato, que é a Lei das Licitações. E isso é uma discussão bastante importante, porque, de fato, a grande diferença que acontece no modelo das PPPs para as contratações administrativas comuns está em que, nas PPPs, a iniciativa privada ela adianta o investimento. Então, você tem concretamente um parceiro privado que está criando um novo negócio, tá certo? Ele constitui uma nova pessoa jurídica que a gente chama de sociedade de propósito específico. É uma empresa criada para executar uma finalidade bastante específica. E o capital dessa sociedade de propósito específico é composto com recursos do investidor privado. E nesse sentido ele está financiando o Estado, porque ele está colocando na frente um dinheiro que ele vai receber no futuro. E você escapa daquela questão das licitações que envolve licitações demoradas, projetos, aí depois o custo nunca fica... Você escapa de toda essa confusão que existe na contratação comum, digamos assim. Você escapa de um lado. Agora, de outro, as PPPs elas trazem um risco relevante para o investidor, né? Porque o que acontece? Os fornecedores tradicionais de obras e serviços para o Estado brasileiro, né? As construtoras, os fornecedores de material rodante, eles estão, na verdade, acostumados não a investir, mas a prestar um serviço. Então, eles não antecipam recursos. Eles, na verdade, prestam um serviço, né? No modelo das PPPs, eles têm que atuar no negócio com uma lógica muito diferente. Porque, sem dúvida alguma, eles estão interessados também nos fornecimentos para a sociedade de propósito específico, mas eles têm que ter uma preocupação de risco e retorno com relação ao capital privado que está sendo colocado na partida. E esse capital privado que está sendo colocado na partida, ele pode eventualmente não ser
amortizado. E por que ele pode não ser amortizado? Porque o Estado pode deixar de cumprir suas obrigações. E isso no Brasil, infelizmente, é um risco relevante, né? Não só porque, historicamente, diversas esferas de governo deixam de cumprir as suas obrigações contratuais, né, com os fornecedores, pelas mais diversas razões, mas também porque no Brasil, quando o Estado deixa de cumprir a sua obrigação, o credor privado ele não pode simplesmente ir até o Tesouro Estadual e penhorar um bem para satisfazer o seu crédito. Ele tem que se submeter àquela sistemática dos precatórios, né, que demora, às vezes, décadas para que a iniciativa privada receba alguma obrigação já líquida e certa do Estado, ou seja, você já tem uma manifestação judicial sobre o assunto, você já tem uma condenação, mas ainda assim você tem uma fila de recebimento que você tem que observar, e ela, em alguns estados muito relevantes, como por exemplo São Paulo, a fila de espera já ultrapassa 15 anos. Então, como lidar com esse risco? Isso é muito sério, né? E para resolver esse problema, as PPPs elas vieram acompanhadas com toda uma nova sistemática de garantias das obrigações financeiras devidas pelo poder público, que não existe na lei de licitações, nas contratações comuns. E por essa sistemática de garantias é que, na verdade, os projetos de PPP acabam sendo viabilizados. Se você não tiver uma boa garantia pública associada a um contrato de PPP, você não tem PPP. Agora, o que você está nos dizendo é que o sistema jurídico brasileiro ele ainda não dá essa garantia que o investidor privado deseja, ou com essa alteração da lei você já consegue ter esse tipo de garantia? Com essa alteração da lei e apenas para as parcerias público-privadas, ou seja, apenas para as concessões administrativas e para as concessões patrocinadas, isso é possível. Agora, isso envolve um esforço da administração pública que muitos governos ainda não estão devidamente capacitados para implementar, porque não isso exige muitos fatores, né? Na verdade, primeiro isso exige um conhecimento de finanças extremamente sofisticado. Segundo, isso exige também a disponibilidade de recursos públicos vinculáveis que eles não se apresentam em todas as esferas de governo. Por exemplo, impostos, né, de uma forma geral, não podem ser dados em garantia das obrigações por expressa vedação. Então, na verdade, os governos têm que recorrer a outras formas de recursos para oferecer em garantia dos parceiros privados, né, que antecipam esses recursos a título de investimento. Que recursos financeiros são esses? Esses recursos financeiros podem ser, por exemplo, ações de companhias estatais, que o governo então tem junto às companhias que ele controla, né, ou que ele detém com exclusividade. Ele pode vincular royalties de petróleo, né, nós já temos precedentes de PPPs no Brasil, por exemplo, que são garantidas com royalties de petróleo. O estádio de Arena das Dunas, em Natal, por exemplo, que está sediando a Copa do Mundo, recebeu esse tipo de garantia. O município de Rio das Ostras, numa PPP de saneamento básico, também é lastreada, é garantida com recursos de royalties de petróleo. Então você tem inúmeros exemplos. E você tem também PPPs que são garantidas com aqueles títulos que são emitidos no âmbito de operações urbanas consorciadas, que são os CEPACs, os Certificados de Potencial Adicional de Construção. A PPP do Porto Maravilha, ela só foi viabilizada, né, e ela só se concretizou em função de o município do Rio de Janeiro ter vinculado esses recursos, né, porque ele não tinha, na verdade, outros recursos com a mesma qualidade, com a mesma disponibilidade para vincular. Agora, Rafael, uns minutinhos aí atrás, você estava comentando sobre as dificuldades, prós e contras da implantação das PPPs mesmo. Você acredita que a sociedade, de uma forma geral, ela também é uma questão
que complica a implantação das PPPs? E complementando o que a Sandra está dizendo, que era a minha próxima pergunta, acho que encaixa bem com o que a Sandra ia falar, que eu ia perguntar sobre a questão política. Então vamos juntar essa questão, a sociedade tem algum tipo de preconceito ou ainda não entende bem, né? A nossa enquete reflete um pouco isso, né? Na nossa enquete a gente buscou colocar algumas formas de pensamento que a gente vê aí do tipo, não, isso é o Estado terceirizando, ou é uma forma das empreiteiras ganharem dinheiro. Colocando recurso então, que é público a pergunta na da mão Sandra, de um setor privado. A pergunta da Sandra diz respeito à sociedade. E eu complemento essa pergunta falando sobre a questão da classe política. Você acha que existe ainda um preconceito da classe política em relação a esse tipo de negócio? Achar aquela coisa de defender que é o Estado que tem que fazer, a obrigação do Estado? Eu acho que, com relação à sociedade, acho que existem segmentos, né, que fazem ainda uma leitura muito ideológica das formas de participação privada em infraestrutura, e acho que isso não é exclusivo das PPPs. As concessões, elas sofrem o mesmo tipo as concessões comuns sofrem o mesmo tipo de preconceito. As privatizações, em sentido estrito, né, quer dizer, a venda de ativos de empresas também sofrem o mesmo tipo de preconceito. Sem dúvida alguma, quando a gente está falando de PPP, a gente está falando de mais um capítulo da desestatização, da retração do Estado na economia. Agora, o que eventualmente, né, precisa ser melhor esclarecido para esses segmentos que ainda contestam, que ainda fazem essa leitura predominantemente ideológica e não técnica das PPPs, é que, antes de tudo, né, o Estado brasileiro ele não faz isso porque ele gosta, ou seja, não é uma questão de uma opção entre inúmeras possíveis. Na verdade, é uma das poucas opções que o Estado brasileiro detém hoje para, de um lado, respeitar direitos fundamentais assegurados na Constituição. Quer dizer, não adianta a gente querer imaginar que o Estado pode sair por aí estatizando os bens privados sem prestar indenização, porque isso não vai acontecer. O próprio Estado brasileiro, ele na nossa ordem constitucional, ele tem uma esfera de atuação limitada, né, e ele precisa respeitar a iniciativa privada, isso de um lado. E de outro lado, disponibilidade de recursos públicos que vem se tornando cada vez mais escassas. Antigamente, o Estado ele podia, e a gente assistiu isso muitas vezes no Brasil, ele podia se dar ao luxo de tomar algumas decisões voluntariosas e aumentar a alíquota de imposto, aumentar a carga tributária, eventualmente até emitir moeda para pagar suas obrigações, para fazer investimentos, ou então emitir títulos de dívida dentro do Brasil ou fora do Brasil, né, dívida externa, etc. Hoje a gente sabe que essas opções elas são muito restritas, né? Aumentar a carga tributária do Brasil é politicamente inviável. Emitir moeda gera uma inflação absolutamente descontrolada. E com relação ao endividamento público, nós temos amarras muito sofisticadas na lei de responsabilidade fiscal. Então, o Estado não tem grandes alternativas se não contar com o capital da iniciativa privada para alavancar os projetos de interesse público e, de fato, promover um desenvolvimento no tempo que a sociedade brasileira exige. Os brasileiros estão ávidos por melhoria nos serviços públicos e a gente não pode esperar 10, 15 anos para assistir a essas melhorias. A gente precisa ter essas melhorias para amanhã, na verdade para ontem. Então, onde é que nós vamos buscar esses recursos? Nós vamos buscar esses recursos dos investidores. E para isso nós precisamos respeitar os direitos dos investidores. Né? Então, agora, com relação à classe política, eu acho que existe bem menos resistência da classe política. Hoje a gente vê, você vê, por exemplo, né, o Partido dos Trabalhadores, que está no poder há 12 anos, ele foi um crítico ferrenho das concessões comuns, não tinha ainda esse nome de concessão comum, mas chamava concessões, né, nos anos 90, e das privatizações também. Mas a gente não pode perder de vista que foi o próprio presidente Lula que promulgou a lei de PPPs em 2004. Né? E mais do que isso, né, com apoio, com auxílio
de burocratas muito capacitados, que entendem muito dessa matéria, como, por exemplo, o atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que naquele momento da edição da lei de PPPs foi uma das figuras centrais para a formulação da lei. Então, essa questão, ela, do ponto de vista político, ela é tratada de uma forma muito mais técnica, né? Ela é pensada nesses termos. Vamos fazer uma PPP ou vamos fazer uma obra pública convencional? O que é melhor, o que é pior? O que traz, uma traz de vantagem, a outra traz de desvantagem? Então se faz uma comparação entre essas modalidades e se tomam decisões mais técnicas, né, ou mais baseadas em critérios técnicos do que propriamente ideológicos. Agora, dentro desse quadro que você está colocando, né, por um lado, os governos estão asfixiados na sua capacidade de investimento, precisam e necessitam fazer muita coisa. Do outro lado, nós temos um capital privado abundante, seja brasileiro, seja no exterior, e você acaba de colocar também essa questão da classe política não ser uma classe tão... que já absorveu essa questão dos PPPs, então vem a pergunta, que inclusive é a pergunta central do nosso programa, né? Então, assim, em sua opinião, qual é a razão do Estado brasileiro não utilizar ainda todo o potencial das PPPs para realizar os investimentos em infraestrutura que o país exige, seja em saneamento básico, seja metrô, transporte, estrada, hospital, educação? Bom, acho que a pergunta é muito bem colocada, né? A pergunta do programa, ela na verdade estava de uma forma um pouco diferente, né? Por que utilizamos tão pouco as PPPs e você agora está colocando por que não exploramos todo o potencial? Que eu acho que é uma forma melhor de colocar a questão, porque no fundo as PPPs, elas indiscutivelmente pegaram no Brasil. Nós temos várias PPPs que já foram executadas, quer dizer, os contratos já estão assinados. Muitos dos projetos já passaram até da fase de construção, já estão na fase operacional, já estão gerando receitas e são extremamente bem-sucedidos, são exemplos de sucesso. Num levantamento próprio, eu identifiquei cerca de 30 PPPs já realizadas no Brasil, já com contratos assinados, e em nível federal e estadual, né? Principalmente estadual. Federal ainda é muito pouco e daqui a pouco eu vou explorar um pouquinho as razões disso, mas deve ter tantas outras em nível municipal. Eventualmente isso ainda é muito pouco para o que o Brasil precisa, né? E eu acho que as razões disso estão, já para retomar aqui o último assunto da questão ideológica, né? Acho que existe ainda alguma resistência ideológica a esse tema. A gente vê, por exemplo, que apesar de o atual governo ter sido responsável pela promulgação da Lei 11.079 de 2004, ele praticamente não usou a figura das PPPs. Existem cerca de 2 ou 3 projetos de PPPs apenas em nível federal, né? Enfim, exemplo rápido de um deles? Um deles é o Data Center, que é uma reunião entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para a construção de uma infraestrutura comum. Existe um projeto de irrigação também, conduzido por uma das estatais federais. Mas, enfim, a maior parte dos projetos vem sendo feito pelos estados, né? Então, do ponto de vista do governo federal, ainda é incipiente. Ainda muito incipiente, com um potencial absolutamente inexplorado, do meu ponto de vista. Acho que, a par dessa questão ideológica, existem algumas questões mais técnicas, né? Acho que, primeiro lugar que a gente tem que ter em vista é que as PPPs, elas vieram casadas no Brasil com um discurso de responsabilidade fiscal, o que é muito positivo, né? Alguns países que fizeram um uso menos controlado, digamos assim, das PPPs, como, por exemplo, Portugal, Grécia, Irlanda, eles estão sofrendo, e uma das causas da crise profunda que ainda acomete esses países é justamente as PPPs que acabaram ali sendo mal sucedidas. Então, associar PPP com responsabilidade fiscal é algo positivo, mas acho que o legislador federal pesou um pouco a mão nesse limite aqui no Brasil, porque a redação original da lei de PPPs, ela limitava a contratação de PPPs
a 1%, né, as despesas decorrentes de um contrato, da totalidade dos contratos de PPP, não poderiam ser superiores na redação original a 1% das chamadas receitas correntes líquidas dos estados e dos municípios, né, e da própria União. Depois esse limite passou a 3% e atualmente ele está em 5%. Já é um limite 5 vezes maior do que era em 2004, mas ainda assim é um limite grave para alguns municípios e alguns estados que praticamente já utilizaram toda essa folga que tinham. E em função de esses projetos estarem sendo bem-sucedidos, isso deveria ser repensado. Um parâmetro mundial para a gente trazer de algum case. Você está falando em 5%. O que você acha aceitável? Alguns países nem têm limites, né? Bom, eu não sou economista, né? Mas acho que, enfim, se tivesse que chutar, eu não chutaria um percentual. Eu, na verdade, chutaria um critério, que é o fato de não, por exemplo, contabilizar dentro desse limite aquela parcela de recursos públicos que vem para amortizar os investimentos da PPP. Né? Por quê? Os recursos públicos, quando eles são direcionados às PPPs, né, eles se voltam à remuneração do parceiro privado, eles se destinam a duas grandes finalidades. Uma delas é pagar o investimento que o parceiro privado está realizando, e a outra parcela é para pagar os serviços que o parceiro privado executa, né? O CAPEX e OPEX, na linguagem das finanças. Então, aquilo que vem para remunerar o CAPEX, eu não vejo razão para ser contabilizado dentro desse limite. Existe uma prática no Brasil de contabilizá-lo. E tem até razões contábeis, quer dizer, se a lei fala em receita corrente líquida, por que você contabilizaria isso de despesa de capital? Então, isso, por exemplo, é uma questão para ser pensada. Uma outra questão também que limita um pouco o uso das PPPs no Brasil é a questão tributária. Claro que a gente sabe que o sistema tributário ele é um pouco complexo no Brasil para qualquer setor, isso não é exclusivo do setor de infraestrutura, mas o setor de infraestrutura, quando ele opta pela PPP para modelar vários dos seus projetos, ainda existem uma série de ineficiências fiscais que mereceriam ser revistas e passar por um processo de desoneração. Principalmente ISS hoje em dia. Antigamente era mais, quer dizer, a gente viu uma enorme ineficiência do ponto de vista do imposto de renda, contribuição sobre lucro líquido, PIS e COFINS. Hoje o governo federal, e quando eu digo hoje, na verdade desde 2012, o governo federal já conseguiu encontrar uma saída legislativa para isso e que se confirmou com a recente extinção do RTT, né, do Regime Tributário de Transição. Então, hoje é muito mais racional modelar uma PPP, porque você tem uma racionalidade fiscal mais evidente, mais acentuada. E aí você tem as questões operacionais mesmo da própria contratação, né? Como eu falei, por exemplo, uma PPP ela é inviável sem um bom sistema garantidor. E não é fácil para vários estados, para vários municípios fazerem os seus sistemas garantidores. Qual é uma saída para isso? Né? E eu acho que o governo federal vem tentando fazer isso. Desde o ano passado, o Fundo Garantidor das PPPs federal, chamado FGP, ele prevê-se que ele pode garantir as obrigações dos estados em contratos de PPP. Então, na verdade, é a União que está garantindo uma obrigação estadual. E esse fundo ele está lastreado principalmente nas ações que a União tem junto às suas estatais, que são ações valiosíssimas. A gente está falando de ações sobre a Petrobras, ações sobre uma série de outros, Banco do Brasil, enfim. Sempre respeitado o limite para que isso não caracterize também nenhuma privatização, né, dessas estatais. Existe uma quantidade de ações ainda que ele pode oferecer em garantia, só que nós ainda não temos nenhum precedente de uso desse Fundo Garantidor Federal para nenhum projeto, nem mesmo do próprio governo federal. Então, é uma estrutura que está aí. Precedente de uso que você chama é que quando foi executada a garantia? Ou utilizada para a própria modelagem, não só executada, mas, por exemplo, se a gente olhar para as PPPs federais
elas não utilizaram esse instrumento garantidor, elas utilizaram outros instrumentos garantidores, e as PPPs estaduais que foram celebradas, as arenas da Copa do Mundo, boa parte delas foi modelada como PPP. A gente tem hoje PPPs de hospitais, PPPs de saneamento básico, gestão de resíduos sólidos, penitenciárias, escolas. Nós temos PPPs em praticamente todos os setores regulados, né? E nenhuma dessas PPPs contaram com garantias do Fundo Garantidor Federal. Então é uma ferramenta que está disponível, claro que ela precisa ainda de alguns aperfeiçoamentos para ser de fato implementada, mas ela nunca foi utilizada. Então ela já está prevista em lei, mas ela ainda não foi aplicada, né? É mais um dos exemplos de que às vezes, quer dizer, o público leigo imagina que o Brasil não tenha boas leis. Na verdade, nós temos excelentes leis. O que nós precisamos é ter uma execução melhor dos nossos instrumentos, das nossas ferramentas. A gente já tem essa previsão e agora é necessário, de fato, aplicá-las. Maravilha. O Urban View de hoje está entrevistando o advogado Rafael Vanzella sobre o tema parcerias público-privadas, por que usá-las e por que as usamos tão pouco no Brasil. Uma questão que a gente gostaria de saber da tua opinião é onde esse modelo de parceria público-privada, seja na forma de, como é que se fala lá, da concessão administrativa, concessão patrocinada, etc. Quais são os setores que hoje em dia no Brasil, né, as áreas que são mais fáceis de receber esse tipo de investimento, ou seja, de modelar esse tipo de parceria, e quais são as áreas que podem receber, mas são as mais complexas e encontra-se maiores dificuldades na tua visão? Eu acho que as áreas mais simples, digamos, ou menos complexas, né, elas dizem respeito principalmente ao setor de transportes, né, e especificamente na mobilidade urbana. Eu acho que o Brasil já acumulou alguns precedentes importantes de projetos de mobilidade urbana modelados como PPP. A primeira PPP do país, inclusive, foi justamente na área de mobilidade urbana, é a PPP da linha 4 amarela do metrô aqui em São Paulo, de 2005. Que aliás nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela daqui a 2 minutinhos. E mais recentemente, São Paulo também modelou a linha 6, que era uma PPP muito mais complexa do que a linha 4, porque na PPP da linha 6, toda a fase de investimento, toda sem exceção, ela está integralmente delegada à iniciativa privada, né? Então, logicamente, é um projeto quase 20 vezes, enfim, inúmeras vezes maior do que o projeto da linha 4. E tem também a linha 18, que está aí com o processo de licitação suspenso, também é uma PPP, né? Aquele monotrilho que vai interligar a capital com as cidades do ABC Paulista. Nós temos também algumas rodovias, né, que são modeladas como PPP, apesar de eu ter falado que rodovia é um bom exemplo de concessão comum, existem algumas rodovias que elas não se viabilizam apenas com as receitas de pedágio, elas precisam também de uma contrapartida financeira do próprio Estado, do próprio governo, né, que as concede. É o caso, por exemplo, da rodovia paranaense, PR-323, é o caso da Tamoios, né, que interliga aqui São Paulo com o Litoral Norte. São rodovias mais caras, que tem um público usuário que não é tão grande assim, a ponto de gerar uma receita de pedágio suficiente, então é necessário uma PPP para viabilizá-las, né? Além do que, o valor do pedágio ele também precisa ser, digamos, módico. Não adianta você colocar um valor de pedágio muito caro, porque você não atende um dos princípios do serviço público, que é a universalização e a modicidade tarifária, que vem ligada à ideia de universalização. E agora, os setores que são mais complexos são, na verdade, aqueles em que os processos de licenciamento são complexos. Então, vou dar alguns exemplos, né? PPPs de projetos urbanos.
É extremamente complexo fazer uma PPP de projeto urbano. Todos nós estamos ávidos por mais exemplos. A gente tem o exemplo do Porto Maravilha, mas seria muito interessante que nós tivéssemos mais PPPs, justamente para requalificar, revitalizar as nossas cidades, né, que são muito carentes disso. Aqui em São Paulo existe uma iniciativa em andamento, que é a PPP do Arco Tietê, né? E só para vocês terem uma ideia, a área que abrangeria essa futura PPP, ela é de quase 80 hectares, a gente está falando de um espaço equivalente ao tamanho da ilha de Manhattan, no centro de São Paulo, que é uma cidade extremamente complexa. Agora, como licenciar um empreendimento como esse, né? Porque, na verdade, o poder municipal, ele faz a licitação, ele celebra o contrato, mas depois inicia toda uma parte de obtenção das licenças de instalação para começar, para que as construções possam realmente acontecer, e depois a licença de operação disso para que o projeto entre então na sua fase operacional e comece a gerar receitas. Mas todas essas licenças não são emitidas pelo mesmo poder público municipal? Não. E ainda que fossem, os órgãos licenciadores, eles são autônomos, eles são relativamente autônomos. Lógico que eles sofrem alguma ingerência política, mas eles, por outro lado, eles fazem uma leitura eminentemente técnica daquilo que está sobre a mesa, e é difícil, muitas vezes, viabilizar determinados projetos em função do seu licenciamento. Quando esses órgãos, às vezes, são, digamos assim, atropelados pelos políticos, acaba, na verdade, vindo um outro órgão, que é o Ministério Público, e questionando o processo. Então, as margens de manobra são restritas. Agora, você falou em receita, Rafael. Numa PPP, é mais fácil ter receita acessória do que numa concessão ou num outro sistema? Na verdade, são iguais, né? Tanto as concessões comuns como as PPPs, elas admitem aquilo que a lei de concessões comuns chama de projeto associado, né? O que é o projeto associado? Ele na verdade, um projeto acessório, um projeto que corre em paralelo àquele objeto principal que foi otorgado pelo poder público, e ele vem justamente para incrementar as receitas do concessionário. É muito, muito importante você ter mencionado esse ponto, Sandra, porque, no fundo, o Brasil, isso vale para União, estados e municípios, nós ainda exploramos muito pouco o potencial dos nossos projetos associados. Só para vocês terem uma ideia, algumas estações de metrô da linha 4 aqui em São Paulo, elas, em função de opções construtivas que foram feitas lá atrás, hoje elas não conseguem receber, digamos, uma farmácia, digamos, uma padaria dentro da própria estação, que poderia gerar receitas não apenas para aprimorar a qualidade do serviço, porque você está gerando mais receita para o concessionário e tem que ser revertido para o interesse público, mas também a vida do próprio usuário. Imagina você entrar numa estação de metrô, você poder já adiantar suas compras que você está levando para casa. Nós não fazemos isso. Eu tenho uma estatística interessante, quer dizer, você pega cidades muito sofisticadas, como por exemplo Singapura, onde os projetos associados são muitíssimo utilizados, e recentemente tive contato com uma estatística de que mais de 80% do investimento em transporte público na cidade de Singapura vem dos projetos associados. Ou seja, são essas lojas que a gente encontra nos terminais de ônibus ou nas estações de metrô, são os shopping centers que são acoplados às estações de metrô ou aos terminais, são os estacionamentos, são os supermercados, enfim, tudo isso gera a receita, seja na forma de aluguel, seja na participação conjunta nesses empreendimentos, e o maior beneficiário disso acaba sendo o usuário, porque ele acaba recebendo um serviço de melhor qualidade, porque é um serviço que gera mais receita, mas pagando um valor de tarifa mais baixo. Isso é nítido, né? Se a gente pegar o metrô, por exemplo, que é feito por PPP, e o metrô que não é feito por PPP. Exatamente. É absurdamente claro isso que você colocou.
Muito bem, o Urban View de hoje, que entrevista o advogado Rafael Vanzella, está chegando ao final, mas antes disso, Sandra vai consultar aqui ao vivo o resultado da nossa enquete e nosso convidado vai comentar conosco. Tchararã, olha lá que interessante. Nossa pergunta era, as PPPs, em sua opinião, são... Deu empate na segunda e na terceira posição, com 20% uma forma de terceirizar o que deveria ser obrigação do Estado. 20% também disseram boas apenas para a iniciativa privada, que ganha muito dinheiro com elas. E a maioria, 60%, diz um dos principais instrumentos do Estado para realizar investimentos em infraestrutura. Interessante o resultado. O público já está entendendo bem de PPP, né? Quer dizer, Com certeza. acredita que Pelo menos o nosso 60% é público para o já bem. está acreditando que realmente é um instrumento do Estado para realizar investimento em infraestrutura. É isso, né? É um instrumento eficaz, né? É um instrumento já consagrado e que você acredita, só para terminar aqui você acredita que a médio e longo prazo vai aumentar o número de utilizações? Sem dúvida, essa é uma tendência vitoriosa. A lei já tem 10 anos. A lei de concessões comuns, em que a lei de PPP se inspira, ela já tem 20 anos. Essas leis vieram para ficar e elas vieram para ser expandidas. E quem vai ganhar com isso não é apenas o investidor. O investidor ele ganha porque ele está investindo e ele, na verdade, vai ter que ter uma margem de lucro que todos nós teríamos se fôssemos investidores, né? É, na verdade, um prêmio para que ele deixe de colocar o dinheiro em uma aplicação financeira em que ele comodamente cruza os braços e recebe aquele retorno financeiro. E é lógico que ele tem que ter um prêmio, porque ele não está fazendo essa opção, ele está fazendo uma opção por risco, pela geração de um negócio que tem uma série de variáveis envolvidas. Então, mas quem vai ganhar, sobretudo, somos nós, né? Somos os usuários, que a gente precisa de melhorias no sistema de transporte, nós precisamos de melhoria no nosso sistema prisional, nós precisamos de melhoria nas nossas escolas, nos nossos hospitais, nós precisamos, sobretudo, de melhoria nas nossas cidades. E as PPPs são uma ferramenta, apesar da complexidade que eu falei no licenciamento, essa complexidade ela precisa ser transformada também em uma oportunidade, né? E isso é muito presente em vários projetos que a gente tem visto acontecerem no Brasil. Muito bem, o Urban View de hoje recebeu o advogado Rafael Vanzella aqui discutindo o tema de parcerias público-privadas. Rafael, nós agradecemos bastante a sua presença. Eu que agradeço, foi ótimo. Parabéns, sucesso. Esperamos contar com você numa próxima oportunidade. E na quarta-feira que vem, às 17h15, nós estaremos de volta com mais uma edição ao vivo do programa Urban View, aqui pela altv.com.br. Até lá.